Hoje eu vou falar sobre prestar consultoria ambiental para oficinas mecânicas e como você pode também prestar consultoria para esse tipo de cliente que é muito comum. Eu quero separar esse vídeo aqui com as minhas anotações em duas partes. A primeira parte, por que eu escolhi esse tema, né? E a segunda parte, um passo a passo de como você pode prestar consultoria ambiental para esse perfil de cliente que é tão comum nas cidades, que eu tenho certeza que você já conhece ou já precisou de uma oficina mecânica. O primeiro ponto, né, por que eu vou falar sobre esse assunto, é porque, primeiro, tem muito cliente. Eu tenho absoluta certeza que no teu município, se você fizer um levantamento rápido ali, você já vai encontrar algumas oficinas mecânicas, algumas dezenas de oficinas mecânicas só ali na sua região. Então isso mostra o quê? Dentro da consultoria ambiental, que existe oportunidade. Porque antes da gente pensar, bom, qual é a relação da consultoria ambiental com uma oficina mecânica? O primeiro ponto é que hoje, com a mudança das legislações, muitos municípios já licenciam oficinas mecânicas. E aí, o que significa isso? Só trazendo um contexto, o que antigamente a gente só tinha basicamente dois órgãos, de uma forma bem geral, bem macro. É o órgão federal, que na grande maioria das vezes a gente está falando da área ambiental, a gente associa ao IBAMA, na grande maioria das vezes, e o outro é estadual. Então é o órgão ambiental estadual. Aí no teu estado existe um órgão principal. Só que qual que é o ponto, né? Esse tipo de atividade, ele não é uma atividade que é comum de licenciamento, até por nível federal ou estadual. As atividades mais comuns do licenciamento são atividades que têm algum tipo de fabricação, industrialização, transformação. E essa atividade, eu vou falar que ela está sendo assim, num processo gradativo, sendo implementada nos municípios. Hoje, por exemplo, a gente tem aqui na nossa região vários municípios que já licenciam esse tipo de atividade. Ou seja, o município ele cria regras, ele define procedimentos, que é o licenciamento ambiental, para que essa atividade possa operar, para que essa atividade possa ter o seu alvará de funcionamento. Se você não tem ideia do que é um alvará de funcionamento, é basicamente uma prefeitura dando a autorização para esse empreendimento operar em níveis legais municipais. Então é o município que define as regras. Então quando a gente pensa que os municípios licenciam essas atividades, o que isso mostra para a gente? Que na grande maioria desses empreendimentos, eles não são tecnicamente capacitados, ou seja, não tem um profissional dentro de uma oficina mecânica que é um engenheiro ambiental, um químico, um técnico, um gestor ambiental, um biólogo, enfim, não tem um profissional dessa graduação, dessa formação dentro desses estabelecimentos. Então, o que eles fazem? Por isso que eu mostro como uma grande oportunidade esse único perfil de cliente, esse único nicho, que são as oficinas mecânicas. Então, o que eles vão buscar? Profissionais que tenham conhecimento no licenciamento ambiental para desenvolver todo o processo de licenciamento. E aí o licenciamento ele pode ser em diferentes partes, né, em diferentes fases, e aí é o teu município que vai definir isso. Então ele pode ser através da licença prévia, da licença de instalação, da licença de operação. Cada fase dessa é um tipo de exigência, um tipo de documento, né? São exigências diferentes do órgão ambiental, ou pode ser um licenciamento ambiental único, licenciamento ambiental industrial, licenciamento ambiental simplificado, ou enfim, isso depende muito do teu estado e do teu município. Então, assim, como já a lição de casa, o que eu já passaria para você? Já dá uma consultada no teu município se essa atividade de oficina mecânica, ela também é licenciada. Nesse segundo ponto aqui, onde eu falo sobre os municípios que licenciam essa atividade. Já verifica se a Secretaria do Meio Ambiente, um departamento específico, faz esse tipo de exigência para esses empreendimentos. Então, isso vai mostrar que existe oportunidade aí na grande maioria dos municípios, que é uma atividade que é licenciável, né? E ela entra como atividade de baixo impacto ambiental, na grande maioria das vezes licenciada pelo município. O terceiro ponto é que é uma
fácil porta de entrada para muita gente, né? Muita gente começa a prestar consultoria ambiental com esse tipo de empreendimento. Eu tenho alunos dentro do meu curso Ambiental 360 que eles hoje são focados em esse tipo de nicho, esse tipo de público, que são as oficinas mecânicas. Porque se a gente pensar, só para você ter uma ideia, quando eu falo oficina mecânica, na grande maioria das vezes, as pessoas pensam oficinas mecânicas para carros. Só que eu tenho clientes, por exemplo, são oficinas mecânicas especializadas em caminhões, em máquinas de grande porte. Você tem oficinas mecânicas que são especializadas em motocicletas, só motos. Então, toda manutenção é feita só para motos, ou só para carros, ou só para caminhões. E cada uma delas tem um impacto ambiental diferente. De uma forma geral, todas, o ponto principal é o resíduo. Ou seja, todas têm problemas relacionados a resíduo, principalmente esse. Então, é uma outra forma da gente enxergar isso como uma oportunidade. E aí, quando eu falo que é uma grande porta de entrada para a maioria dos profissionais que querem prestar consultoria, querem começar do zero, o que isso vai mostrar para a gente? Esse tipo de perfil, esse tipo de público, esse tipo de cliente, ele é um cliente que a gente tem um fácil acesso. Diferente de, por exemplo, a gente prospectar grandes empresas, multinacionais, uma oficina mecânica, normalmente a gente consegue falar com o dono da oficina mecânica. E isso para a gente, como prestador de serviço, para conversar, apresentar uma proposta comercial, fazer uma visita técnica, fazer todo o levantamento, na grande maioria das vezes, a gente vai tratar diretamente com o dono. E quando a gente fala com o dono, é totalmente diferente. Por quê? Porque, primeiro, a gente tem muito mais informações para até elaborar uma precificação. Quanto eu vou cobrar por esse serviço? Né? Qual é a distância da oficina mecânica da onde eu estou? Qual é a área dessa oficina mecânica? Quanto tempo mais ou menos eu vou levar para fazer um levantamento das informações? O que ele usa de peças, de acessórios? Qual é o serviço que ele presta naquele local? Quais são os equipamentos que ele utiliza? Por exemplo, a gente tem casos recentes aqui que a gente atendeu uma grande oficina mecânica especializada na área de caminhões e eles não tinham um levantamento tão detalhado do processo deles quanto a gente fez, que foi levantando os equipamentos. E a gente levanta o tipo de equipamento, qual é o nome do equipamento, a descrição, a quantidade desse equipamento, a potência, a capacidade, tudo isso é um levantamento que a gente faz. Isso falando só na etapa de licenciamento. Por exemplo, lá dentro do 360, eu tenho um módulo específico sobre licenciamento ambiental. Tudo que eu levanto com memoriais, com checklist, com modelo de documento, tudo o que é necessário para prestar consultoria ambiental, para fazer um licenciamento ambiental de uma forma geral. Então, assim, esses levantamentos, na grande maioria das vezes, a gente vai fazer junto com o dono, porque o dono nunca parou para fazer um levantamento como esse. Às vezes ele pensa assim, mas eu gero resíduo de papelão, resíduo de plástico, mas às vezes está ali sujo com óleo, sujo com graxa. Isso na nossa área, né, para o nosso termo, é isso que a gente tem que se posicionar como um profissional, como um consultor, são resíduos contaminados. Qual é a destinação que eu vou dar para esse resíduo? Como eu vou auxiliar o meu cliente na hora de definir, por exemplo, quais são as empresas que podem levar esse resíduo dele, que podem fazer a coleta? Que tipo de documento ele precisa saber na hora de contratar uma empresa que vai coletar o resíduo dele? A gente, como consultor ambiental, é o nosso papel orientar também o nosso cliente. Então, eu posso ter oficinas mecânicas, diferentes portes, diferentes tamanhos, diferentes impactos ambientais, porque uma gera mais óleo, outra tem mais resíduo voltado, por exemplo, a trocas de pneu, trocas de lâmpada, parte elétrica, e diferentes cenários. E quando a gente fala em diferentes cenários, o que é importante a gente entender? Qual é o problema principal do meu cliente? E aí eu já entro na nossa segunda parte desse vídeo, que é quando eu tenho a clareza dos passos que eu vou percorrer para atender um cliente, isso serve para qualquer tipo de nicho, não só para oficina mecânica, serve para qualquer nicho. Fica muito mais fácil para eu chegar na conclusão, no objetivo final desse serviço. Então, primeiro,
Qual que é o problema dele? Eu tenho a oficina mecânica que é um cliente meu. Qual é o principal problema dele? Primeiro, é não ter o alvará de funcionamento, é não ter uma licença de operação, é não poder operar. Esse é o principal problema dele. Então, tudo que eu fizer é com esse objetivo. Desde a primeira visita que eu faço, uma visita comercial que eu chamo, antes de elaborar uma proposta comercial, para eu conhecer a realidade desse cliente, para eu entender qual é a situação que ele está. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando eu faço esse levantamento inicial, que eu sei que o problema dele é não ter uma licença, não ter o alvará de funcionamento, ok, eu tenho um objetivo claro. Segundo, o que eu preciso fazer para atender essa demanda dele? Então eu preciso fazer o licenciamento ambiental, que é onde ele vai ter a licença ambiental dele, para que lá na prefeitura seja liberado um alvará de funcionamento. Muitos municípios hoje no Brasil, eles estão atrelados. O que significa isso? Uma empresa, um empreendimento não consegue ter a sua licença de operação, uma licença para operar a sua atividade, se ela não tiver, por exemplo, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, se ela não tiver o licenciamento ambiental, a sua licença ambiental, se não tiver o certificado de regularidade do IBAMA e dentre outros documentos. Por exemplo, eu posso falar até algo mais específico num próximo vídeo sobre um cliente que é do ramo alimentício. Ele tem um foco direcionado ao MAPA, que é do Ministério da Agricultura. Todo produto que ele fabrica, ele precisa ter um registro, e registro de boas práticas, registro de limpeza, vigilância sanitária e ambiental, para ele conseguir esse registro no Ministério da Agricultura, para que ele consiga comercializar o produto. Então, inclusive, se você quiser mais vídeos como esse, deixa aqui nos comentários, escreve o tipo de nicho que você gostaria de ver, ou se essa ideia de colocar um vídeo específico sobre esse assunto, escreve aqui nos comentários, que é muito importante eu saber o que você está achando, se isso aqui realmente te ajuda. Fechado? Então, esse é o segundo passo, eu entender o problema dele e depois eu focar no licenciamento ambiental, que é a solução do problema dele. E aí a gente vai entender, durante um processo de licenciamento, que tem muitos desafios. Quais são os desafios, por exemplo, de uma oficina mecânica? A caixa separadora água e óleo. Vamos imaginar, são vários cenários, mas vamos imaginar por partes. Uma caixa separadora. Todo empreendimento, toda oficina mecânica tem a sua atividade de lavagem de peças. Então, ele tira essa peça de um caminhão, de um carro, de uma moto, ele vai fazer uma lavagem, uma limpeza dessa peça, para que ele consiga manusear, fazer um torno, fazer uma usinagem dessa peça. Pois bem, e aí tem essa lavagem. Essa lavagem, esse efluente líquido, ele vai para onde? Existe um tratamento desse efluente líquido? Existe uma certidão que seja de autorização de lançamento de efluente numa rede coletora, por exemplo? Qual é a regra do meu município? Então eu preciso olhar, quando tem uma atividade dessa de lavagem de peças, por exemplo, qual é a regra do meu município? Como é que o meu município autoriza o empreendimento lançar o efluente dele na rede de esgoto? Que tipo de tratamento ele exige? Qual é o monitoramento que ele exige? Então, isso é muito específico. Hoje, na grande maioria das oficinas mecânicas que a gente atende e que passa por um processo de licenciamento ambiental, essa caixa separadora água e óleo, a CESAL que a gente fala, ela é obrigatória para que seja tratado esse efluente. E aí depois a gente tem outros problemas, que é áreas de contenção. Toda oficina mecânica tem problemas com contenção de resíduo. Como é essa contenção? Existem pallets de contenção que você procura na internet mesmo, esses pallets de contenção, para te dar segurança que, se tiver algum tipo de vazamento, um extravasamento, um tombamento de um tambor, de uma bombona plástica, de um tambor metálico, onde eles armazenam ali resíduo líquido, ele não vá cair no solo e percolar no solo, podendo até causar uma contaminação desse solo. Então, a contenção ela é muito importante, principalmente para resíduos líquidos, para garantir que o teu cliente atenda esses requisitos ambientais contra vazamento, contra derrame desse material que ele tem ali, que ele gera no processo dele. Você quer um exemplo muito prático? O óleo hidráulico, óleo lubrificante.
O óleo usado, então, por exemplo, o cliente dele, ele chega na oficina mecânica para fazer uma troca de óleo. O que acontece? Ele vai tirar esse óleo, ele vai armazenar num reservatório, num IBC, num tambor, e ele vai colocar óleo novo. Ok, o cliente dele vai sair com o caminhão, ele vai circular pelas ruas. Só que ficou um passivo ambiental, ficou óleo ali naqueles tambores. E aí? O que vai acontecer com esse óleo? Então é ali que eu preciso garantir que o meu cliente ele está atendendo a legislação para contenção daquele óleo, para que ele esteja descartando esse óleo corretamente com empresas registradas na Agência Nacional do Petróleo, que possam coletar, na grande maioria das vezes eles fazem um re-refino desse óleo. Então são aspectos, sem contar os resíduos reciclados, papelão, plástico, que chegam de materiais que ele compra, né? Peças que ele compra e chega, então geram esses resíduos. Precisam ser separados, precisam estar armazenados em área coberta, com contenção, com identificação. E tudo isso é o que nós, consultores ambientais, podemos fazer prestando consultoria ambiental para os nossos clientes. Então aqui esse cenário do licenciamento ambiental, do problema do meu cliente, do contato, da forma de prospecção, oficinas mecânicas, é um perfil de cliente que eu posso definir para prestar consultoria ambiental. E tudo isso eu ensino passo a passo dentro do Ambiental 360, meu método completo, que eu ajudo profissionais a viverem da consultoria ambiental, tendo seus clientes, vivendo da sua profissão da forma que realmente se sinta que valeu a pena escolher aquela área profissional. Então, o link está aqui na descrição. Se você quiser saber mais, é só clicar nesse link abaixo e até o próximo vídeo.